Alunos da mediação, chegamos à aula de número 3. Olha como já estamos na nossa terceira aula. E esta aula, eu chamo vocês para atenção para um detalhe. Portugal e Espanha, quando eles saíram para suas conquistas além mar, Portugal quase não tinha espaço de conquista aqui no Brasil, vamos colocar assim. Tanto é que foi feito o primeiro tratado entre Portugal e Espanha, se chamava Bula Intercoetera. Aí Portugal pediu para revisar a Bula Intercoetera e em 1594 é feito o Tratado de Tordesilhas. Faz um corte dividindo o mundo em dois. O mundo do tratado para cá, pegando África e Ásia, iria pertencer a Portugal. E o mundo do tratado para cá, pegando a América, América do Norte, América Central, América do Sul, e também indo até a Ásia, porque aqui do outro lado a Terra, como é redonda, vai também até a Ásia, pertenceria à Espanha. Só que esse tratado ele chegou a um determinado momento que ele já não era mais suficiente. Os bandeirantes que estavam no Brasil começaram a adentrar em terras que até então pertenciam à Espanha. Nós aqui de Rondônia e nós da Amazônia pertencíamos territorialmente à Espanha por esse tratado. Os povos originários eram deixados de lado. Não eram considerados nesses tratados. Então, Portugal e Espanha vão passando o tempo e precisa ser assinado um novo tratado. Então, vai ser assinado um tratado em 1750 para substituir o Tratado de Tordesilhas. E o tratado assinado em 1750 vai ser justamente o que nós vamos ver na nossa aula de hoje. Na tela para vocês, porque a nossa aula de hoje nós vamos falar sobre Tratado de Madrid e o Vale do Guaporé. Já respondi o nome do tratado. O Tratado de Madrid. Vila Bela da Santíssima Trindade, a mineração no Vale do Guaporé e as fortificações que são construídas. Olha aqui, nesse mapa aqui, dá para perceber o que eu estou falando. Meridiano de Tordesilhas, o Tratado de Tordesilhas. Esse Tratado de Tordesilhas aqui que foi cortado, ele é de 1594, quando começam as navegações. Basicamente, da região norte, nós só temos Belém, indo até São Paulo. Essa região aqui era pertencente a Portugal, deixa eu apagar. E toda essa outra região pertencia à Espanha. E essa região aqui que vai ser reivindicada pelo Tratado de Madrid, essa região aqui, passa a ser de Portugal. Ou seja, o que nós vamos perceber aqui? Portugal, que só tinha esse pedaço, quase triplica 3 vezes mais o seu tamanho. Porque ele vai pegar mais um pedaço e mais um pedaço. Então ele quase triplica o seu tamanho e define a fronteira quase como é hoje, que nós conhecemos hoje em dia esse tratado. Então, o Tratado de Madrid ele vai ser um tratado muito importante para Portugal e para o Brasil. Porque também, se não fosse o Tratado de Madrid, hoje essa região aqui falaria espanhol. Estaria falando espanhol. E provavelmente estaria fragmentada em vários países pequenos, como nós vamos ver Bolívia, Paraguai, Uruguai, Argentina, Venezuela, que pertenciam à Espanha. Após a união das coroas portuguesas, que foi chamado de União Ibérica em 1580, a ideia por trás do Tratado de Tordesilhas, de 1494, parecia não fazer mais sentido. Além disso, o desenvolvimento do bandeirismo e das missões jesuíticas possibilitou o deslocamento de muitos portugueses em direção à área que pertencia oficialmente aos espanhóis.
segundo o limite estabelecido desde final do século XV. Tá? 1580, Portugal fica sem sucessão no trono. Então o rei da Espanha olha Portugal sem sucessão no trono e ele vai dizer o seguinte: opa, se Portugal está sem sucessão do trono, é a hora de eu assumir o trono de Portugal. Essa Espanha assumindo o trono de Portugal, nós vamos chamar de União Ibérica. Lá em História Geral, nós vamos estudar a União Ibérica. Vocês irão estudar em História Geral a União Ibérica. Quando nós estudarmos o Brasil, lá para o 2º e 3º ano. Ok? Mas aí nós vamos ver Portugal e Espanha se tornando um só reino. União Ibérica, união dos países que ficam na Península Ibérica. Quem são os países que ficam na Península Ibérica? Portugal e Espanha. E eles vão se unir. Então o Tratado de Tordesilhas, que separava terra da Espanha e de Portugal, ele perde um pouco de sentido. De 1580 até 1620, quando nós vamos ter a União Ibérica, esse tratado ele vai perder o seu sentido e os bandeirantes eles vão começar a adentrar em terras espanholas. Isso causa um conflito. Mas também há um relaxamento dos espanhóis. E os portugueses eles vão começar a adentrar e começam a conquistar. Então, entenda essa parte. Volta lá na tela para vocês. É por isso que em 1750 era evidente que os portugueses já haviam ocupado e desenvolvido atividades econômicas em várias regiões que até então, pelo Tratado de Tordesilhas, pertenciam aos espanhóis. Desta forma, os diplomatas de Portugal foram inteligentes, bastante inteligentes, porque se eles já estavam ocupando, se eles já estavam nessa região, eles vão propor a filosofia do Utiposidetis. Direito de posse, para ser usado definitivamente as novas limitações geográficas de cada reino e continente americano. Então, Utiposidetis. Os portugueses não eram bobos. Como eles já estavam ocupando através das entradas e das bandeiras essa região que até então pertencia aos espanhóis, eles vão dizer: Espanha, nós vamos fazer um tratado e vamos colocar na filosofia Utiposidetis. Quem ocupa é dono. Hoje, como é que nós chamamos Utiposidetis? Imagina aí como é que é chamado dentro do direito, lá, quando alguém está brigando pela terra. Ah, eu já estou mais de 5 anos aqui na terra. Essa terra já me pertence e eu vou entrar judicialmente para essa terra ser reconhecida como minha. Como é que é chamado hoje o Utiposidetis? Hã? É chamado de uso capião. O uso capião. É a mesma filosofia do Utiposidetis. E aí, como eles já estavam ocupando essa região que até então era da Espanha, os portugueses vão desenvolver essa filosofia do Utiposidetis. E aí, eles vão... Mas aí eles perdem aqui no sul do país, porque os espanhóis, os 7 povos das missões aqui, vão começar a ter uma briga aqui pelo sul do país, porque os espanhóis vão dizer: então eu estou ocupando essa região aqui, essa região vai ser minha. Tanto é que nós tivemos que outros tratados para definir essa região sul do Brasil, que não é a nosso cargo estudar eles aqui. Mas o Tratado de Madrid, que vai ampliar, e posteriormente nós vamos estudar esse tratado que passa o Acre para o Brasil. Alguém sabe o nome desse tratado? Que passa aqui. Tá vendo que não aparece o estado do Acre aqui? Qual vai ser o tratado? Alguém sabe? Alguém sabe? Alguém sabe? Um tratado de 1903 que obrigou o Brasil a construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré? O Tratado de Petrópolis, gente. O Tratado de Petrópolis, que vai ser assinado. Tá certo? Mas isso também
É uma outra história lá para frente. Eu já estou adiantando, dando spoiler aqui sobre nossa aula. Volta aí na tela para vocês. Então, olha aqui, ó. O território português quase triplica de tamanho. Nós temos Vila Bela da Santíssima Trindade, ali perto de Pimenteiras, vira a capital do Mato Grosso. É criado a capitania do Mato Grosso. É construído o Forte Príncipe da Beira, Forte de Tabatinga, Forte de São Gabriel da Cachoeira, Forte de São José de Marabatinas, Belém, São Luís, toda essa região, Cuiabá, Forte de Coimbra, Forte de Guatemi, são construídas fortificações para proteger das invasões espanholas que poderiam vir por aqui, por aqui, por aqui. O Tratado de Madrid também usava os acidentes geográficos, como montanhas, rios, por exemplo, como limites naturais e espaço. O acordo resultou em quase triplicação das posses em Portugal. Já falei para vocês isso lá atrás. Deixa eu beber uma água aqui. Olha, minha garganta precisa ser hidratada, que eu falo demais, né, aluno? Pelo amor de Deus, esse professor fala. Na América, passou a controlar oficialmente os atuais estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, além de grande parte da região amazônica. Essa foi a área ampliada pelo Tratado de Madrid. Portugal teve que ceder aos espanhóis, então ele ganhou, mas ele cedeu para os espanhóis, ele deu para os espanhóis a colônia do Sacramento, uma região de colonização originalmente lusitana, porém com grande exploração e influência dos espanhóis. Então eles vão ter que ceder essa colônia do Sacramento, que fica lá na região sul do país. O Tratado de Madrid foi importante pelo fato de ter praticamente definido o atual contorno geográfico do Brasil. Percebam vocês aí, ó. Deixa eu apagar aqui. Opa. Percebam vocês que basicamente o contorno geográfico que existe hoje no Brasil foi definido pelo Tratado de Madrid. Então, por isso que ele se tornou importante. Por isso que ele vai ser importante. Aí é criado a capitania do Mato Grosso. E é criada, então, a sua capital. Uma coisa que eu quero que vocês observem aqui em Vila Bela da Santíssima Trindade. A maioria da população negra. Maioria da população negra. Nós vamos entender isso lá para frente. Eu só quero chamar a atenção de vocês sobre isso. Desmembrada da capitania de São Paulo, pelo Alvará Régio de 9 de maio de 78, ficava criada a capitania do Mato Grosso, que contribuiu para uma migração maciça dos habitantes de Bom Jesus de Cuiabá e arredores rumo a Minas do Mato Grosso e a Nova Vila, que seria fundada com a chegada de Dom Antônio Rolim de Moura, que era o governador da capitania do Mato Grosso. Chama a atenção para vocês o seguinte, olha essa data, 1748. E olha essa outra data que eu vou colocar aqui, ó. 1750. 2 anos antes do Tratado de Madrid, é criada a capitania do Mato Grosso. Quem ocupa é o dono. Quem ocupa é o dono. Eu chamo a vocês a atenção aqui, ó. O professor Beto colocou uma coisa aqui interessante aqui nesse mapa. Nós, de Rondônia, já fomos paulistas, já fomos paraenses e já fomos matogrossenses. Nós já fomos
da capitania do Grão-Pará, nós já fomos da capitania de São Paulo e depois nós nos tornamos da capitania do Mato Grosso. Olha bem que vocês poderiam ser... Qual é a sua natural? Eu sou paulista, porque eu sou de Rondônia. Já pensou? Pois é, nós já fomos paulistas. São Paulo e a Mina do Ouro. Só que depois é criada a capitania do Mato Grosso. E a capitania do Mato Grosso já vem uma ocupação. Aqui nós já percebemos aqui, ó. A ocupação portuguesa em terras espanholas. Isso daqui é antes da assinatura do Tratado de Madrid. Após a assinatura do Tratado de Madrid, nós temos a capitania do Mato Grosso sendo criada aqui em 1748, 2 anos antes do próprio Tratado de Madrid, que é de 1750. Tudo no século XVIII. Coloque na tela para vocês aí. Olhar aí, para a gente olhar esse mapa de mais perto. Então, nós tínhamos a capitania do Grão-Pará, que envolvia o Amazonas. O Amazonas só vai se separar do Grão-Pará em 1850. Aí nós temos em 1750 o Tratado de Madrid. Em 1748 nós temos a capitania do Mato Grosso sendo criada. Olha aqui, ó. Rio Negro é criado posteriormente, o Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande, Pernambuco. São as capitanias que se formam no Brasil. Isso em 1766, América Portuguesa em 1766. Esse aqui é a América Portuguesa antes de 1750, antes do Tratado de Madrid. Percebam vocês, eu quero que vocês percebam esses dois mapas. Olha esses dois mapas. Veja o que tem interessante em mapa. Esse professor está parecendo um professor de geografia, só mostra mapa para a gente. Mas a história e a geografia, tudo a ver. Tem uma relação muito forte. A nova capital, criada em 19 de 3 de 1952, que era Vila Bela da Santíssima Trindade, torna-se um ponto visceral na política da fronteira colonial de Portugal e Espanha, sendo o posto mais avançado, ou seja, o posto que ficava mais longe no conjunto do território colonial português. O posto que ficava mais longe. Então, Vila Bela, que aqui se retrata aqui, ó, essas crianças correndo, brincando. Vila Bela também foi o núcleo trazido de escravizados africanos para cá para construir Vila Bela. Os escravizados, eles vieram para o Vale do Guaporé explorar ouro, construir Vila Bela, construir o Forte Príncipe da Beira e construir toda a estrutura que tem no Mato Grosso, essa nova capitania. E aqui as ruínas de Vila Bela da Santíssima Trindade, nas cartas régias. Ou seja, a capital do Mato Grosso era para ficar aí perto de Pimenteiras. Bem pertinho aí de Pimenteira. Perto de Cabixi, na região sul. Você sair ali de Cabixi ou de Vilhena ali, você rapidinho, acho que é 300 quilômetros, você está em Vila Bela da Santíssima Trindade. Se for pelo rio, é mais perto ainda, para chegar à Vila Bela da Santíssima Trindade. E aí, estão gostando? Não esqueça de seguir o professor Beto. Professor Beto Reis, lá na rede social. Para vocês acompanharem essas questões de história, eu ver como foi uma noite no museu, como foi que o trem funcionou. Tá tudo lá. Até se vocês quiserem cozinhar legal, tem lá no nosso canal, nossa rede social. Na tela para vocês. Olha aí, ó. Vila Bela da... deixa eu colocar aqui. Tá? Só é digitar daí que vocês acham
esse cabra. Professor Beto Reis, aqui é isso, né? Não é cerquilha, não. Ah, deixa eu apagar aqui porque nós vamos utilizar essa foto depois. Borrachinha apagando, voltando o nosso lápis. Posição estratégica. Garantia-lhe fácil acesso à bacia amazônica através do Guaporé e por suas vias ligava-se às minas do Mato Grosso e Grão-Pará e ao Porto de Belém, facilitando também o acesso à bacia Platina, pois através de Vila Bela, Vila Maria Cáceres e Vila Bela Cuiabá estabelecia a ligação com os rios Paraguai, Cuiabá, Taquari, Pardo, Paraná, Tietê, atingindo São Paulo. Ou seja, você poderia sair de Vila Bela para São Paulo ou Vila Bela também para o Grão-Pará. Tá? Então você sairia lá de Vila Bela, poderia sair de Vila Bela, pegaria o Guaporé, pegaria o Mamoré, pegaria o Madeira e pegaria o rio Amazonas e ia até o Pará, o Grão-Pará. A mineração. O que trouxe os portugueses para o Vale do Guaporé foi uma coisa chamada ouro. Ouro. Esse ouro foi descoberto em 1732 nas minas. Vão ser descoberto ouro. Vamos entender como deu essa descoberta desse ouro nessa região. A produção de lavras fasqueiras de Cuiabá já estava em decadência, o que motivou a formação de entradas e bandeiras de sertanista pelos campos do Mato Grosso, devido às densas florestas onde se encontravam o rio Jauru e o rio Guaporé, nas quais os indígenas parecis se abrigavam. Não tem a Serra dos Parecis, a Chapada dos Parecis? Pois é, os indígenas que habitavam lá eram os indígenas Pareci. Então, os portugueses começam a adentrar. Nós temos a descoberta de ouro lá em Minas Gerais. Tem a Guerra dos Emboabas lá em Minas Gerais. Expulso os paulistas, que eram os bandeirantes, expulso para o interior do Brasil. E eles começam a adentrar e eles descobrem ouro em Cuiabá e em toda aquela região. As minas fasqueiras ali, que tiravam ouro na bateia, já estão em decadência. Então, o ouro já não era tão produzido aqui e eles precisavam de outras regiões para buscar esse ouro. Aonde eles vão encontrar ouro? No Vale do Guaporé, em todo o Vale do Guaporé. O Vale do Guaporé, só que era aquele ouro de aluvião, aquele ouro que fica na margem do rio. Eles não tinham draga naquela época, eles não tinham balsa para sugar o fundo do rio. Eles só tinham bateias para pegar ouro de aluvião, quebrando pedras. Aqui não era um ouro de mina, como era em Minas Gerais. Aqui era um ouro que dava nas margens dos rios, onde tinham pedra, onde eles iriam prender esse ouro em couro de animais, que não tinham carpetes também naquele momento. E eles descobrem ouro. Então, século XVIII é quando nós temos a chegada dos portugueses aqui no Vale do Guaporé. Isso também causa conflitos com os povos originários. É neste momento também que são trazidos os escravizados para o Vale do Guaporé. Se hoje no Vale do Guaporé nós temos remanescentes quilombolas, esses remanescentes quilombolas eles vão vir neste momento, no século XVIII. Por quê? Quando eles chegam aqui, eles vão em fuga, buscar refúgio e vão fazer quilombos, como foi o quilombo do Quariterê, o quilombo do Piolho. Mas isso é uma outra história. Vamos voltar na tela para vocês? Conforme relata o Barão de Melgaço, Augusto João
Manuel Leverger, que era chamado de Barão de Melgaço, houve, a pedido da Capitania de São Paulo, uma providência para eliminar, por meio de guerra justa, não sei o que era essa justiça de guerra não, tá? Os indígenas, gente, para eles poderem matar os indígenas ou prisionar os indígenas, eles inventaram essa tal de guerra justa. Providenciar para eliminar por meio de guerras justas os indígenas paiaguás, que provocavam morte, terror e pânico entre a população de Cuiabá e Mato Grosso. Neste conflito, os indígenas Pareci quase foram dizimados. E os que restaram passaram a ser utilizados como mão de obra de extração mineral. Eles, além de eles aprisionarem, levarem como escravo os indígenas, eles também matavam os indígenas. Só nessa incursão foram mais de 600 mortos. A provisão de 6 de março de 1732 passou a oferecer condições para a ocupação de novos sítios de mineração descobertos. E aí, em 1734, coube ao tenente-mestre de campos, general Manuel Reis de Carvalho, comandar uma milícia de 842 soldados que aprisionaram 266. Eu coloco aqui índios, gente, porque eu estou tirando do texto original, tá? Eu não gosto de mudar o texto original, mas não se fala mais índios, se fala indígenas, tá? Mas como o texto não é meu, eu não vou mudá-lo. E matar cerca de 600 outros. A produção das minas do Guaporé entrou em decadência nos últimos 30 anos. Se nos últimos 30 anos do século XVIII a produção de minas está em decadência, por que eles construíram o Real Forte Príncipe da Beira nesses últimos 30 anos? Período que a produção não foi acompanhada por adaptação e reordenação das forças produtivas. Lembrando que esses textos todos que estão na aula são textos que nós temos lá no nosso referencial bibliográfico, tá? Quem são os autores desse texto. Inclusive, eu tenho também uma pesquisa sobre o Vale do Guaporé. Olha aí, ó, a produção. Com o declínio das lavras do Guaporé, a região não atraiu recursos nem estímulos para a fixação de uma prática agropastoril. Então, acabou o ouro, não seria interessante eles transformar essa região em uma região produtora agropastoril? Só que eles não tinham interesse, eles não conheciam técnica para mexer com essa terra e transformar essa terra em fértil. Então, e agropastoril eles só queriam que fosse voltada para exportação, e não tinha interesse aqui. E aí essa região era considerada para eles muito isolada geograficamente. E uma região muito insalubre, devido ao ataque de febre amarela, dos mosquitos. Aí o que vai acontecer com essa região? Eles vão simplesmente abandonar essa região. A região, então, passou a ser, então, por um intenso processo de descolonização. Eles não colonizaram, agora eles estão descolonizando, eles estão deixando essa colônia. Vem cá comigo rapidinho aqui. Olha como uma coisa acontece. Os portugueses, eles vêm para o Vale do Guaporé atrás do ouro, certo? Eles vêm atrás do ouro. Como eles não conseguem ficar o século XVIII, até o final do século XVIII, explorando ouro, eles começam a abandonar o Vale do Guaporé, porque o Vale do Guaporé, quem estava aqui nessa região,
morria muito de malária. A malária era terrível. A perspectiva de vida no Vale do Guaporé era de 9 meses. Se a pessoa sobrevivesse depois de 9 meses, ela já era um herói. E elas estavam ali enfrentando essas doenças endêmicas, enfrentando as dificuldades da região, e fora a distância que era o Vale do Guaporé e a dificuldade que se tinha de chegar até a capital do Brasil, até o centro produtor do Brasil. Era uma dificuldade muito grande. A capital do Brasil, neste momento, era o Rio de Janeiro. Então, chegar no Rio de Janeiro era uma dificuldade muito grande. Ou você desceria o Guaporé, o Mamoré, o Madeira, ou você iria subir, pegar o Tietê até sair lá em São Paulo, no Oceano Atlântico, e ir para o Rio de Janeiro. Era uma dificuldade muito grande. Então, eles começam a abandonar. E essa região, quem é que fica para trás? Eles abandonam os escravizados. Alguns tinham fugido para o Quilombo, em rios distantes, que não eram achados. Outros, eles simplesmente deixam lá em Vila Bela. Deixam no Vale do Guaporé e vão embora. Abandonam, como se estivesse deixando o objeto para trás. Só que esses remanescentes de escravizados vão mostrar sua fortaleza e vão sobreviver. E hoje, nós percebemos o Vale do Guaporé sendo formado por remanescentes quilombolas que ali estão até hoje. Nós temos 9 comunidades remanescentes quilombolas. Tarumã ainda está lutando pelo seu reconhecimento. Santa Cruz, há pouco tempo, conseguiu o reconhecimento de Palmares, da Associação Palmares. Mas nós temos Laranjeira, Pedra Negra, nós temos o Forte Príncipe da Beira, nós temos Santa Fé, nós temos o Rolim de Moura do Guaporé. Um abraço aí para os nossos alunos de Rolim de Moura do Guaporé. Ainda vou voltar aí na escola de vocês fazer uma visita, tá? Minhas amigas, um grande abraço. Então, nós temos essa presença no Vale do Guaporé desses remanescentes quilombolas, que estão lá até hoje. Na tela para vocês. A região passou, então, por um intenso processo de descolonização. A decadência instalou-se até que, com a transferência da capital para Cuiabá, a capital deixou de ser Vila Bela da Santíssima Trindade e passou a ser Cuiabá, o Vale do Guaporé passou a ser uma região notoriamente esquecida, povoada somente pelos negros descendentes de escravos que ali permaneceram. E por que eles construíram fortificações no Vale do Guaporé? Qual era o objetivo dessas fortificações? Aí a fortificação de Rio Negro, né? Prospecto da Fortaleza de Rio Negro. Aqui, marcado até por uma flecha, Rio Negro. Que era uma fortificação pequena. Aí nós temos outras fortificações. Essa daqui fica em Belém. Nós temos redutos, fortificações, fortins, espalhados pela Amazônia. Algumas são pequenas. São sem grandes estruturas. Olha aqui a irmã do Forte Príncipe da Beira. Santarém, Macapá, Forte do Presépio. O primeiro aqui na Amazônia é o Forte do Presépio, lá em Belém. Depois nós temos aí Macapá, Santarém, nós temos Óbidos, nós temos São Joaquim, São José de Marabitanas, São Gabriel da Cachoeira, São Francisco Xavier de Tabatinga. E aí nós temos aqui
o Forte Príncipe da Beira, São José da Barra do Rio Negro, Guarupá, todos isso fortificações construídas entre o século 17 e 18, que servia para a proteção da Amazônia. Servia para proteção da Amazônia. Iria caracterizar essa proteção. O Brasil, os portugueses ergueram mais de 350 fortificações em 2 séculos e meio. Estas fortalezas também eram chamadas de forte, fortins, redutos, redentes, presídios, trincheiras, portões, feitorias, baterias, vigias e ornavacs. A maior concentração de fortaleza no Brasil ocorreu em Belém, no Recife, em Salvador, no Rio de Janeiro e em Santos. A região amazônica, a primeira fortaleza a ser construída foi o Forte do Presépio em Belém do Pará, em 1616. O Forte do Presépio teve diversos nomes ao longo de sua história. Foi chamado de Forte do Presépio de Belém, Forte do Castelo do Senhor Santo Cristo, Forte do Senhor Santo Cristo, Forte do Castelo, localizado em Belém do Pará. Hoje se chama Forte do Castelo lá. Forte de Santo Antônio do Guarupá, localizado na ilha de Guarupá. Aqui é o Forte Mariocai, de 1610, no Rio Periri, no Rio Acari. Nós temos a Fortaleza de São José da Barra do Rio Negro, que é o primeiro governador do Maranhão do Grão-Pará, determinou o capitão Francisco da Mota Falcão um posto avançado de fortificação. Nós temos o nosso irmão, a Fortaleza de São José de Macapá, que fica no Amapá. A Fortaleza de São José de Macapá, localizada na margem esquerda do rio Amazonas, na antiga província de Tucuruju, hoje faz parte da paisagem da capital do Amapá. A antiga vila de Macapá controlava a boca setentrional do rio Amazonas, importante localização estratégica. A coroa portuguesa, na sequência do Tratado de Madrid de 1750, já se preocupava em garantir a posição e conquista. E aqui o professor Beto trouxe um material complementar, um texto sobre o Tratado de Madrid, publicado por Daniel Neves Silva. Tá? Está aqui o texto para vocês. Professor, o senhor falou de Fortaleza, mas não falou dele, do Forte Príncipe da Beira. Sabe por que eu não falei dele? Porque nós teremos uma aula exclusiva sobre ele, sobre o Forte Príncipe da Beira. Trouxe algumas fortalezas da Amazônia. E, meus alunos, eu fico por aqui, mas eu vou voltar com vocês para nós fazermos a revisão e a atividade. Até lá!